Primeira parte, capítulo 3. O Duque. Tress havia notado que um belo par de luvas tornava seu trabalho diário muito mais fácil. Veja bem, o que ela queria dizer era o tipo certo de luvas, feitas de couro macio, que se adaptam às suas mãos à medida que são usadas. Aquele tipo que, se for devidamente untado com óleo e não for deixado no sol, nunca enrijece. O tipo que é tão confortável que você vai lavar suas mãos e se surpreende ao perceber que ainda está usando luvas. O valor de um par perfeito de luvas é inestimável. E Charlie era como um bom par de luvas. Quanto mais tempo passava com ele, mais o tempo que passavam juntos parecia certo. Até as sombras da lua se tornavam mais brilhantes e seus fardos se tornavam mais leves. Ela adorava copos interessantes. Mas uma parte disso era porque cada um deles dava-lhe uma desculpa para ir visitá-lo. A coisa que crescia entre eles dava uma sensação tão boa, tão maravilhosa, que Tress tinha medo de chamá-la de amor. Pois, do jeito que os outros jovens falavam, amor era perigoso. O amor deles parecia ser apenas sobre ciúmes e insegurança. Tinha a ver com brigas aos berros e reconciliações ainda mais intensas. Era menos como um bom par de luvas, e mais como uma brasa quente que queimava suas mãos. O amor sempre assustara Tress. Mas quando Charlie colocava sua mão sobre as dela novamente, ela sentia calor. O fogo que sempre temera. A brasa estava ali, afinal de contas, só que contida, como se estivesse dentro de um bom fogão. Ela queria saltar no calor dele, descartando toda a lógica. Charlie congelou. Eles haviam se tocado muitas vezes antes, naturalmente, mas aquilo era diferente. Aquele momento, aquela sensação de sonho. Ele corou, mas deixou sua mão se demorar ali. Então, ele finalmente levantou-a e correu os dedos pelo cabelo, com um sorriso encabulado. Porque ele era Charlie, isso não estragou o momento. Só o deixou ainda mais adorável. Tress procurou a coisa perfeita a dizer. Havia um número de frases em que ela poderia ter investido naquele momento. Ela poderia ter dito: Charlie, poderia segurar isso para mim enquanto dou uma volta pelo terreno? E então, oferecer sua mão de volta para ele. Ela poderia ter dito: socorro, não consigo respirar. Olhar para você me deixou sem fôlego. Ela podia até ter dito algo completamente insano, como: eu gosto de você. Em vez disso, ela disse: mãos são quentes. Depois deu uma risada com um engasgo no meio, imitando exatamente, por puro acaso, o som de um elefante marinho. Poderia-se dizer que Tress tinha um jeito com as palavras. O jeito era sempre tropeçar nelas e estabacar-se no chão. Em resposta, Charlie sorriu para ela. Um sorriso maravilhoso, cada vez mais confiante quanto mais durava. Era um que ela nunca vira antes. Ele dizia: acho que amo você, Tress, apesar do elefante marinho. Ela sorriu de volta. Então, sobre o ombro dele, ela viu o Duque de pé diante da janela. Alto e empertigado, o homem usava roupas militares que pareciam pregadas nele pelas várias medalhas em seu peito. Ele não estava sorrindo. De fato, ela só o vira sorrir uma vez, durante a punição do velho Lothari, que havia tentado fugir da ilha como clandestino em um navio mercante. Aquele pareceu ser o único sorriso do Duque. Talvez Charlie houvesse usado toda a cota da família. Ainda assim, se o Duque tinha só um sorriso, compensava mostrando dentes demais. O Duque desapareceu nas sombras da casa. Mas sua presença assomava sobre Tress enquanto ele se despedia de Charlie. No caminho de volta pelos degraus, ela esperou ouvir gritos. Em vez disso, um silêncio sinistro a seguiu. O tipo de silêncio tenso que normalmente precede um relâmpago. Ele a perseguiu pelo caminho,
e de volta à sua casa, onde ela murmurou algo para seus pais sobre estar cansada. Ela foi para seu quarto e esperou o silêncio terminar. Que soldados batessem à porta, exigindo saber por que a garota que lavava janelas havia ousado tocar no filho do duque. Quando nada desse tipo aconteceu, ela ousou ter esperança de que vira coisas demais na expressão do duque. Então, ela se lembrou do sorriso singular do duque. Depois disso, preocupações a mordiscaram a noite inteira. Ela levantou de manhã cedo, lutou com o cabelo até prendê-lo na trança, depois se arrastou até o mercado. Ali, ela vasculhou os produtos do dia anterior e os ingredientes quase estragados, procurando algo que pudesse pagar. Apesar da hora, o mercado estava agitado. Homens varriam expor os mortos para fora do caminho, enquanto pessoas se reuniam em grupos de conversas. Tress se preparou para as notícias, então decidiu que nada poderia ser pior do que a horrível antecipação que a fizera sofrer a noite toda. Ela estava errada. O duque enviara uma declaração. Ele e sua família partiriam da ilha naquele mesmo dia.